Procurando aquela loja que é referência em informática para você montar o seu PC e, claro, aproveitar a Black? É isso aí, é Ponto com Informática. Rua Santa Efigênia 198, loja 30A. Shopping cada Rua Santa Efigênia. E aí, Valéria, tem Black? Temos! Tem até, na Ponto Com tem até a Black Mais. Mais informação. Mais informação? Não, mais compra. É, porque quando o preço é bom, a qualidade boa, a tendência é o cliente comprar mais. Então é isso, ó. Tá pensando em montar aquele PC top? É aqui na Ponto Com Informática. Aproveita para trazer o seu notebook ou trazer aquele PC bem velhinho que tá travando aí, que você não consegue nem ligar ele para fazer aquele upgrade bem bacana. E é melhor trazer também a sua oferta Black para cá, ó. É Rua Santa Efigênia 198, loja 30A. Chama aí no WhatsApp, traz sua negociação e ó, vamos de Black de qualidade. Venha para Ponto Com Informática.